Professor, então tá aí, né? O professor Ricardo Baliciero conosco, economista, professor de economia. Professor, então o primeiro a falar é o IPVA, todo início de ano, aí tem aí, não, ó, se pagar à vista é 3%, você pode dividir e tal. O que compensa e como incide isso aí no bolso do cidadão trabalhador, hein, professor? Olha, na realidade, começo de ano é sempre um momento muito complicado, né, Savoy? Porque as pessoas, elas recebem o seu 13º e, naturalmente, né, como existe todo um trabalho de marketing muito bem feito pelas agências de publicidade para vender produtos, né? Então as pessoas acabam naturalmente aumentando o seu consumo no final do ano com os presentes de Natal, essas coisas todas. E às vezes a pessoa esquece que o mês de janeiro é um mês que concentra certamente os encargos mais pesados do ano para todo cidadão que é proprietário de uma casa, é proprietário de um automóvel e principalmente tem filhos em idade escolar, né? Por quê? Porque nós temos o IPVA, nós temos o IPTU e nós temos as despesas com material escolar, né? Então, na realidade, existe sempre essas, entre aspas, facilidades que são concedidas, tanto do ponto de vista do IPTU quanto do ponto de vista do IPVA, no que tange a efetuar o pagamento com um determinado desconto. Mas é sempre importante levar em consideração o seguinte, que o desconto que está colocado na fatura, vamos assim dizer, ele tem que ser ponderado de uma outra maneira, né, Savoy? Vamos pensar o seguinte, se você parcelar o pagamento, você perde desconto, né? Mas você pode deixar o dinheiro aplicado, né? Então, para você levar em consideração o desconto efetivamente, você tem que compensar o que você ganharia se o dinheiro tivesse aplicado, né? Então você tem que projetar isso aí em um ano, né? Quanto que você ganharia com o dinheiro aplicado, né? E quanto que você está tendo de desconto naquele momento. Normalmente o desconto compensa, mas não é aquele desconto. Você fala, poxa, então estou tendo 10% de desconto, né? Na realidade você tem que pegar os 10% e abater o que você receberia se o dinheiro ficasse aplicado, né? Então, mas normalmente compensa, mas não é aquele desconto que está efetivamente colocado ali, porque essa conta tem que ser feita, né? Mas o fato é o seguinte, né, Savoy? O fato é que, com desconto ou sem desconto, os encargos realmente são muito elevados, né? Tanto no IPTU quanto no IPVA. Quando nós paramos para pensar o que custa realmente você manter um carro, principalmente no Brasil, né? Se a gente for ponderar, colocar no papel, ele chega a custar, em um ano, 50% do valor do veículo, né? Então, é muito dinheiro quando nós pensamos em os impostos incidentes sobre o automóvel, o custo de locomoção, né? No caso combustível, etc., seguro, né? Estacionamento, e se tiver manutenção é pior ainda, né? Então, na realidade, o imposto ele vem a se juntar a uma série de outros encargos que nós temos sobre o automóvel, que é muito caro para ser adquirido no Brasil e é muito caro para ser mantido, infelizmente. Professor, e aí temos aqui a informação de que proprietários de imóveis de São Bernardo, São Caetano e Santo André estão aí com, né, problemas aí de aumento no IPTU. Em São Bernardo foi de 5,64%, em São Caetano o reajuste pode ser, está sendo ainda maior, né, de 8,7%, e eu vou achar aqui Santo André, né, em Santo André o índice foi de 5,53%, ou seja, tudo aí acima dos 5%, chegando até 8% do IPTU. Esse aí paga como, hein, professor? À vista, é melhor dividir aí no carnezinho? Porque o à vista, na realidade, sempre é preferível, né? Por menos que você ganhe, você, em comparação ao que você pagaria no parcelado, o à vista sempre compensa, né? O desconto é sempre o mais interessante. Agora, o duro é ter o dinheiro para pagar, né? Então, você pega, por exemplo, um imóvel de classe média hoje, como os imóveis estão muito valorizados, enfim,
assim, a pessoa está pagando aí os 700, 800, 900 mil reais. É muito difícil a pessoa ter esse dinheiro na mão, né? São poucas as pessoas que têm essa condição, né, de ir lá e pagar o IPTU à vista, né? Então, se a pessoa tem essa condição, é melhor ela efetuar o pagamento com desconto, né? Agora, se não tem muito jeito, né? Vai ter que parcelar, né? E aí entrar, se a pessoa for aposentada, essa coisa toda, entrar naquelas regras que as prefeituras têm de pagar 50%, né? Enfim, que isso, em alguns municípios, se a pessoa for aposentada, você tem essa possibilidade e outras condições também, né? Da pessoa poder pagar metade desse valor, que ainda assim é pesado, né? Se a gente para pensar hoje, a média salarial de um aposentado no Brasil, né? A pessoa tem que pagar, mesmo que seja com desconto, 400, 500 reais, ainda assim é muito dinheiro, né? Mas sempre preferir o pagamento à vista com desconto, ainda é a opção menos pior que a pessoa teria nesse momento. Ao menos que ela tenha alguma aplicação financeira que realmente renda uma taxa de juros mensal superior ao que paga o mercado. Mas hoje, as taxas de juros do mercado, com a queda da taxa Selic, elas estão muito baixas, né? Nós estamos entrando num padrão, é muito interessante isso, né, Savoy? Nós estamos entrando num padrão civilizado de taxa de juros no que tange a remuneração do capital. Isso é muito interessante no Brasil. Mas nós estamos muito longe do mundo civilizado quando você vai tomar dinheiro emprestado. Quando você vai tomar o dinheiro emprestado, hoje, você que precisa de dinheiro, nós ainda estamos no mundo mais selvagem que existe do ponto de vista financeiro. Continuamos na selvageria, por mais que os juros tenham caído. Agora, quando você vai aplicar o seu dinheiro, aí nós estamos entrando em padrão internacional. É muito interessante isso. É verdade. Né? Agora, em termos de preço, Savoy, em termos de preço ainda, quando a gente para pensar em termos de preço e tributo, aí nós estamos na selvageria elevada à enésima potência, né? Então, essa aí vai demorar muito para mudar ainda. O professor, isso que eu queria falar com o senhor, porque nós temos aqui IPTU, IPVA, matrícula, material escolar, né? Quem mora em apartamento tem o condomínio, as prestações, e ainda tem aquele cartãozão de crédito, né? Que a pessoa sentou a bucha em dezembro para poder dar presente para todo mundo. Sim. Né? E aí o recomendável, né, se possível, né, a gente fala sempre assim porque a gente não sabe o bolso dos outros, é tentar quitar a bagaça também, né, professor? Assim, o ouvinte que está nos escutando agora deve evitar qualquer possibilidade de parcelamento de cartão de crédito, ao menos que seja aquela compra que você fez em que o proprietário do estabelecimento permitiu que você fizesse o pagamento parcelado sem juros, né? Então, se porventura você encontrou um lojista que permitiu isso, né? Quer dizer, hoje o Brasil é talvez o único país do mundo que permita que você parcele cartão de crédito sem juros, né? Então, para quem parcelou o cartão de crédito sem juros, tudo bem. Agora, para quem não efetuou o parcelamento e recebeu a fatura e tem aquele bendito pagamento mínimo, o nosso ouvinte tem que fugir do pagamento mínimo, porque hoje é das piores taxas do mercado. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 200% ao ano, né? Quando nós temos uma inflação projetada para esse ano de 5%. Né? Então, a pessoa está sendo literalmente roubada. Né? Então, a pessoa não pode de maneira nenhuma entrar no pagamento mínimo porque ela não vai conseguir sair disso. Né? Ela vai ficar fazendo dívida em cima de dívida para poder efetuar o pagamento do cartão de crédito se ela optar pelo pagamento mínimo. Isso deve ser evitado, né? Porque, do contrário, a pessoa vai ter muita dificuldade de colocar em ordem a sua vida financeira. Bom, professor, enfim, né? A pessoa tem que ter um equilíbrio aí, ver o que, tentar fazer ali uma reunião familiar, né? Para que essas dívidas que todo final de ano a gente tem, né? Tem que, principalmente os impostos, né? Porque hoje, a Janete bem citava aí, né, professor? Vai lá pro SCPC, né?
Então, vai para lá, Savoy, e aí começa a ter uma série de problemas, né? Porque quando você chega numa situação como essa, você acaba tendo a sua ficha cadastral comprometida em outros setores também, né? Então, às vezes, por conta de uma dívida que nem é muito relevante, mas a gente acaba optando por pagamento mínimo, acaba fazendo empréstimos com juros muito elevados. E é muito importante, Savoy, o brasileiro, ele ainda, como nós vivemos inflação alta durante muito tempo da nossa vida econômica, nós não sabemos o que é crédito no Brasil. O crédito é uma coisa muito recente. Nós estamos falando de alguma coisa como 15 anos, mais ou menos, né? Foi quando nós conseguimos a estabilidade inflacionária. Então, o brasileiro, ele ainda é muito movido ao tempo que você tem para pagar aquela dívida. Então, o brasileiro, ele não se importa muito com os juros ainda. Ele olha mais ou menos assim, o camarada está me dando 2 anos para pagar a dívida, não tem problema, cabe no meu orçamento? Cabe. Ele vai lá e faz, mas se ele for fazer uma conta, às vezes ele pagou 2 vezes o bem que ele comprou, né? Isso é um erro que nós cometemos no Brasil. Então, é muito importante que o ouvinte, né, e que o consumidor possa ter consciência de que não é o prazo que está sendo concedido para o pagamento, mas a taxa de juros que ele está pagando. Isso é o mais importante, porque o que coloca a tua vida financeira em ordem é exatamente isso, né? É a sua capacidade de ajustar o seu orçamento às suas reais necessidades e, principalmente, aquilo que você está comprando, você realmente está pagando por aquilo. Você não está comprando uma coisa e pagando 2 vezes essa coisa. É muito importante que o consumidor tome esse cuidado. Não se importe com o prazo para pagar, mas principalmente com a taxa de juros que você está pagando. Essa conta é a conta mais importante de se fazer. Professor Ricardo Balestiero, economista, professor de economia, boa sorte, bom ano novo, obrigado pela colaboração de sempre aqui conosco no jornalismo da Rádio ABC, professor. Bom dia para o senhor.